realmente motivo de alegria para nós podermos finalmente receber nosso querido amigo Pejman Samudji para a palestra de promotores da esperança. Faz algumas semanas que todos estamos esperando. Graças a Deus, ele se recuperou bem e fez questão de hoje estar aqui com a gente para nos falar sobre esse tema. E eu acho que Pejman dispensa apresentações, mas para talvez alguns convidados que espero que estejam presentes aqui com a gente, eu diria que Pejman se formou em educação pela UNB, ele é doutor em educação, ele mora em Brasília, ele é casado com a nossa querida amiga professora Neliângela e tem duas filhas lindas que estão crescendo, graças a Deus, e trazendo muita alegria a todos. Ele atualmente atua como membro do Corpo Continental de Conselheiros para as Américas da comunidade Bahá'í. E, claro, com muita alegria e satisfação que recebemos o querido amigo Pejman Samudji. E penso que na situação atual da pandemia, o desespero e desalento que tem tomado conta, claro, de todos nós e de toda a população mundial, principalmente aqui no Brasil, é muito bom ouvirmos com atenção esta palestra e aprendermos a sermos melhores promulgadores, promotores de esperança para todos que estão em nossa volta, a nossa família e nossos amigos. Querido Pejman, seja muito bem-vindo. Por favor, fique à vontade, a palavra é sua, estamos todos ansiosos para lhe ouvir. Então, boa noite, amigos. Espero que a internet permita. Minha internet não é tão boa, mas espero que não caia tanto. Agradeço muito a paciência dos organizadores de terem postergado essa palestra para agora. E aproveito também a oportunidade para agradecer todas as orações que os amigos, então, também me enviaram e estavam também preocupados comigo, com minha família, e realmente uma gratidão enorme a todos, porque nesses momentos em que realmente percebemos que o quanto a nossa família é grande, né? Então, a família é realmente aqueles que efetivamente se preocupam, nos ajudam, estão em orações, estão em pensamento, e como é realmente um privilégio ser parte dessa família de amigos que a nossa família tem, né? Então, não, eu acho que essa dor o sofrimento e as dificuldades que estamos passando pela pandemia está na vida de todos nós, e exatamente como a senhora Ferial estava mencionando, que gostou do nome do título, é esse o objetivo, né? O objetivo é realmente nos ajudar a pensar um pouco sobre quem somos e o que estamos fazendo, e refletir um pouco sobre as prioridades que temos e o quanto o mundo necessita de mais esperança. E é fácil ser parte do processo que gera desesperança, conflito, desunião, mas não é isso que o mundo necessita, né? O mundo necessita de mais e mais pessoas que trabalhem pela integração e trabalhem pelas forças que promovam a unidade e a concórdia e gerem esperança para o mundo, né? Então, eu queria falar um pouco na perspectiva, obviamente, Bahá'í, e tentar ajudar tanto os amigos que são da comunidade Bahá'í, como também os diversos amigos que conhecem a fé Bahá'í, simpatizam com a fé Bahá'í, e estão também nesse ambiente virtual, de entendermos um pouco do que estamos falando quando
falamos de esperança e falamos da revelação de Baha'u'lláh, né, e o que estamos fazendo. Então, eu queria comentar algumas coisas, né? Então, obviamente, nos entristece muitas vezes, às vezes até gera confusão quando vemos a quantidade de notícias que somos bombardeados diariamente, né? De coisas que estão relacionadas a uma ordem que está em decadência, né? E, de verdade, individualmente, eu me sinto muito frustrado, e imagino que todos vocês também, e alguns, inclusive, param de ver noticiários, né? Eu tenho vários amigos que dizem, olha, eu já não assisto mais jornal, porque me faz mal, né? De tanta notícia ruim. Mas também esse processo todo é um processo que deve acontecer. Isso a gente tem que estar muito claro para nós, de que os processos, por exemplo, de integração e desintegração devem acontecer juntos, né? Então, não tem como realmente a gente ter um processo de construção de uma nova civilização, que é um pouco a esperança que os Baha'is trazem a partir da revelação de Baha'u'lláh, se não houver também processos de desintegração. Mas o mais importante é sabermos onde nós nos encontramos, né? Então, vocês lembram que praticamente há um século atrás, quase um século atrás, então, o guardião da fé Bahá'í, Shoghi Effendi, escrevia no Advento da Justiça Divina, que é uma carta dirigida aos Baha'is norte-americanos, onde dizia que, na realidade, tendo de enfrentar sempre, desde seu início, um grau crescente as forças da corrupção, da lassidão moral e do preconceito arraigado. Então, esses mesmos desafios e problemas, seja do retorno, vamos dizer, de sinais fortes de racismo e de preconceito, de xenofobia, que se manifestam em diversas partes do mundo, seja a própria corrupção, né? Como ela entra em todos os níveis da estrutura da sociedade, e a própria lassidão moral. Então, como essas afirmações do guardião têm total sentido e ganham cada vez mais sentido no mundo em que a gente está vivendo. E o mundo que a gente vive, na realidade, vamos dizer, o comportamento do homem é reflexo do seu pensamento, né? É isso que Abdu'l-Bahá dizia, que a realidade do homem é seu pensamento. Então, a forma como nós pensamos, então, torna a realidade o que ela é. Então, a gente pensa de uma dada maneira, a gente se comporta dessa maneira e temos como resultado o mundo que temos. Então, temos que ter a consciência de que essa sociedade na qual vivemos, então, ela tem um pensamento por trás, né? E um pensamento que torna esse mundo da forma como ela é. Mas a questão aqui, aos que têm o contato com a revelação de Baha'u'lláh, é pensar um pouco em o que molda a nossa realidade. A nossa realidade é moldada por essa velha ordem, com os vários elementos nele impregnados de pensamento e de convicções, ou o que molda o nosso pensamento e as nossas ações são a visão de Baha'u'lláh. Então, porque aí também define a forma como a gente vê e encara as coisas. Então, a forma como a gente vê os conflitos políticos no país, a forma como a gente se manifesta e coloca as nossas ideias nas redes sociais. Então, somos iguais a todos ou temos alguma coisa que nos distingue? Não no sentido de melhor ou pior, mas que nos distingue, que gera alguma forma de... Perdão? Alguma forma de
que gera alguma coisa que destaca, que nos coloca em evidência. Então, eu não estou dizendo que não somos vítimas também de um bombardeio publicitário. Basta vermos os bilhões e bilhões de dólares que são gastos em publicidades para consumirmos mais isso ou mais aquilo, né? Ou a própria, por exemplo, há pesquisas muito bem elaboradas de como se estuda o comportamento das crianças, e em que momento, então, elas pedem mais, qual é o nível da prateleira para que a criança possa, então, ver o produto e pedir aos pais. Então, todos esses estudos são feitos para que exatamente se consuma mais. Então, óbvio que nós estamos muito, vamos dizer, somos muito frágeis diante dessa maquinária toda, mas mesmo assim, as guias que estão nos escritos da fé Bahá'í pedem aos Bahá'ís a serem distintos e a todo momento demonstrarem essas forças de integração na sua forma de pensar e na sua forma de comportar. Então, Baha'u'lláh, na verdade, nos deu uma imagem clara do futuro, né? No sentido de que há um propósito nessa nossa existência. O propósito não é o consumo, o propósito não é o poder, o propósito é servir, e que através do serviço, então, encontramos e fortalecemos esse Deus que existe dentro de nós e nos conectamos a essa dimensão mais sagrada, e que é homem verdadeiramente aquele que serve a humanidade inteira, né? E que também desenvolve as suas qualidades, as suas virtudes e tal. Então, isso que então e a projeção de uma civilização mundial. Então, olharmos para frente e acreditarmos que estamos, na realidade, trabalhando para a construção de uma civilização divina, que é a próxima etapa da evolução da história da humanidade, é essa, e que esse momento em que estamos passando, e que passamos ao longo de séculos, que foi da condição de tribos, a cidades, a estados, a nações, e agora estamos chegando a uma etapa da humanidade que necessitamos avançar para uma estrutura que atenda às necessidades da humanidade. Basta olharmos a própria pandemia, o quão capazes somos de frear uma pandemia pensando de forma isolada, o quantos problemas isso gera, né? Quanta injustiça existe, por exemplo, na distribuição de vacinas, por exemplo, e o quanto a gente consegue realmente avançar e quão interdependentes somos, não somente indivíduos, mas países, e que não basta soluções nacionais. Necessitamos realmente de uma integração entre as várias forças que operam no mundo, né? Então, tem uma imagem que também é interessante, que o guardião da fé estabelece. Ele coloca como soldados, né, que estão na guerra, que estão lutando dia a dia, que não, vamos dizer, não desistem, não descem as armas, elas estão extremamente atentas. Então, é essa maneira de poder resistir e poder gerar, vamos dizer, uma nova postura diante de todas as coisas que estão acontecendo no mundo. Então, eu vou pedir à querida Ana Paula se pudesse projetar um texto, e eu queria pedir a dois voluntários que pudessem ajudar um pouco nas leituras. Então, já temos os dois voluntários, vai ser a Rosinha e o Hussein. Então, intercalando, tá bom? Então, leia um e eu continuo, e depois, quando eu falo o próximo texto, então, ou Rosinha ou Hussein leem, então, para a gente poder avançar. Pode ser? Obrigado. Então, pode começar, Rosinha, por favor? Sim, pois não.
ele está realmente completamente cônscio das dificuldades que os amigos, não somente no seu centro, mas em todas as partes do mundo, estarão diariamente encontrando. Estas dificuldades e obstáculos, entretanto, ele considera serem inevitáveis, desde que são inerentes ao próprio processo através do qual a causa de Bahá'u'lláh está destinada a desenvolver e, eventualmente, estabelecer sua ascendência no mundo. Estas dificuldades não só são inevitáveis, mas deveriam ser vistas, na realidade, como um teste dado por Deus, através do qual os amigos podem, e seguramente irão, enriquecer e aperfeiçoar as energias espirituais e morais neles latentes, e, desta forma, ajudar no estabelecimento daquela civilização divina prometida por Deus. Chorrevan, de 1935. Exato. Então o Guardião, em nenhum momento, dizia que a gente não iria passar por esses desafios e por essas provações, e que, na realidade, é parte do próprio processo. São inevitáveis, né? Então, essas dificuldades que estamos atravessando, por exemplo, agora, não são as únicas, e sabemos também pelas guias da Casa Universal de Justiça que essas provações e essas dificuldades aumentarão. Por isso que o plano que vem à frente é um plano mais extenso, de 9 anos. Então, isso tudo já sinaliza alguns vislumbres de desafios ainda muito maiores. Coincidência também com isso é que vários pensadores, vários analistas também projetam as mesmas coisas, né? De que realmente esses próximos, pelo menos 10 ou 20 anos, as projeções de como a humanidade vai enfrentar seus desafios ambientais, seus desafios de recursos, seus desafios econômicos e tudo, não são positivas, né? Então, a gente vai ter, obviamente, desafios cada vez maiores. Então, entender que essas coisas que estão passando e vão passar são partes do próprio processo e que, na realidade, a humanidade, à luz da revelação de Bahá'u'lláh, vai se fortalecendo também, né? São dores do próprio parto, né? Que necessitam ser passadas para que realmente essas mudanças aconteçam. Então, lembrem também que Abdu'l-Bahá, em alguns momentos, falava de testes mentais que iriam também afetar a humanidade. Quando, na realidade, temos essas afirmações de que as vãs imaginações e ideias fúteis, então, dominam as nossas mentes, né? Então, são relacionadas a quê? São relacionadas exatamente a essas forças que se destacam na velha ordem, ligadas a, por exemplo, corrupção, ligadas aos preconceitos, ligadas à lassidão moral, e, ao mesmo tempo, então, a gente tentando reconstruir novos padrões que definam a maneira das pessoas pensarem. Então, essas dores e esses sofrimentos já tinham sido previstas por Bahá'u'lláh. E que, na realidade, a condição do mundo que vivemos, essa decadência da humanidade, é reflexo também de uma decadência da religião. E essa decadência da religião se manifesta de duas maneiras, né? Uma é o fanatismo e outro é o próprio materialismo. Ou seja, a decadência da religião gera maior materialismo. Não somente fanatismo, mas gera maior, vamos dizer, materialismo dentro da sociedade. Abdu'l-Bahá disse que essa debilidade da luz da religião é a própria falta da religião, né? Então, o clero faz sua própria interpretação dos textos sagrados e define, então,
historicamente, duas árvores, né? Então, as religiões estabeleceram uma árvore que é a árvore divina e a outra que é a árvore satânica. Então, quando você introduz essa ideia, o conceito da religião muda, né? Então, a essência da religião como se torna, na realidade, uma ideologia e um conjunto de ideias supersticiosas. Religião se torna em algo que, vamos dizer, tenta explicar coisas que não são compreensíveis. Então, superstição é sinônimo, praticamente, do que é religião. E é assim que é definida, tanto pelos líderes religiosos, às vezes, como também pelos cientistas materialistas. E quando a religião, então, declina, então, abre o espaço para o materialismo. Então, na realidade, se a gente vê, então, dentro da perspectiva do que os escritos Baha'is dizem sobre a religião, então, se o Hossein pudesse ler o próximo texto, por favor. Diz o grande ser: ó vós, filhos dos homens, o desígnio fundamental que anima a fé de Deus e sua religião é a proteção dos interesses e a promoção da unidade da raça humana, consiste em nutrir o espírito de amor e amizade entre os homens. Não permitais que se torne fonte de dissensão e discórdia, de ódio e inimizade. Então, o próximo texto, Rosinha, por favor. A religião é um poderoso baluarte, mas deve engendrar amor, não malevolência e ódio. Fosse ela produzir malignidade, rancor ou inimizade, não teria absolutamente valor algum, pois a religião é um remédio. Se este acarreta doença, que seja então posto de lado. Então, Abdu'l-Bahá fala de que se a religião se tornar em motivo de escuridão, em motivo de discórdia, então melhor que não exista a religião. Em outra passagem, vamos ler a próxima, Hussein. Se tal preconceito e inimizade nascem da religião, consideremos que a religião deveria ser causa de amizade, senão é infrutífera. E se esse preconceito for o de nacionalidade, ponderemos que toda a humanidade é da mesma nação. Todos se originaram da árvore de Adão, sendo Adão a raiz. Essa árvore é uma só, e todas as nações são como os ramos, enquanto os seres humanos são suas folhas, flores e frutos. Assim, a constituição de nações diversas e a consequente carnificina e destruição da estrutura da humanidade resultam da ignorância humana e de fins egoístas. Então, Abdu'l-Bahá traz uma outra concepção de religião, que não é uma concepção de divisão, de uma árvore que se divide em duas, onde existe, por um lado, a árvore boa e a outra árvore ruim, a árvore dos fiéis e a árvore dos infiéis. Ele fala que todos somos da mesma árvore, todos somos folhas da mesma árvore, todos somos frutos da mesma árvore. Então, isso pode significar que, de repente, as folhas estejam mais desenvolvidas ou menos desenvolvidas, mas são da mesma árvore, bebem do mesmo caule, da mesma raiz, são partes do mesmo sistema, e não como coisas que se separam e tal. Então, Abdu'l-Bahá fala que se realmente a religião for causa disso, e talvez por essas mesmas ideologias do passado, que eram da infância da humanidade, que era necessário, numa época, talvez para explicar a uma humanidade num estágio de desenvolvimento que estava. Mas hoje, então, os escritos da fé Bahá'í trazem uma compreensão muito mais clara disso, e que não existe, não deve existir essa forma de pensar, essa forma de divisão entre as pessoas. Mas, apesar de que esse argumento que Abdu'l-Bahá diz que se, então, a religião for objeto de discórdia, desunião, então melhor não tê-lo,
Isso não significa que a fé Bahá'í é a favor da ideia dos cientistas materialistas de que a religião é um problema, né? É um problema no mundo. Então, é melhor não existir a religião. Não é isso que Abdu'l-Bahá queria dizer. Então, se o próximo texto, Rosinha, pudesse ler, por favor. E consta dos ensinamentos de Bahá'u'lláh que a religião é um poderoso baluarte. Se o edifício da religião for abalado e oscilar, seguir-se-ão comoção e caos, e a ordem das coisas será completamente transtornada. Pois no mundo humano há duas salvaguardas que preservam o homem da perpetração de más ações. Uma é a lei que pune o infrator. Isto, porém, evita apenas o crime manifesto e não o pecado oculto. Ao passo que a religião de Deus, a salvaguarda ideal, impede tanto a transgressão manifesta quanto a oculta, educa o homem, ensina a moral, leva ao desenvolvimento de virtudes e é o poder todo abrangente que assegura a felicidade do mundo humano. Por religião, entendemos, todavia, o que se averiguou mediante investigação, e não o que se baseia em mera imitação. Queremos dizer os fundamentos das religiões divinas, não os arremedos humanos. Então, é outro elemento que aparece aí, onde a religião é considerada não somente como um conjunto de ideias soltas e supersticiosas e rodeadas de mágica ou coisas desse tipo, mas pelo contrário. Então, nesse texto de Abdu'l-Bahá, ele diz que por religião entendemos, todavia, o que se averiguou mediante investigação. Então, da mesma maneira que a fonte, a ciência é uma fonte de conhecimento, onde a investigação é utilizada como instrumento para comprovar e para demonstrar, da mesma maneira, a religião é uma fonte de conhecimento não baseado em ideias, mas que ela necessita ser comprovada, ela necessita ser implementada, não somente no nível pessoal de pensar de uma forma mais altruísta, mas através do comportamento, através de transformações na cultura, através de mudanças na própria sociedade. Então, a religião é completamente diferente daquela concepção errônea que, por muitas décadas e muitos séculos, esteve presente na nossa sociedade, e toda essa crítica que existe entre ciência e religião, onde a religião é dada a ela esse foco todo da superstição, e a ciência é dada toda essa coisa de veracidade, de comprovação e tal. E aí a gente vai ver que, talvez podemos ler o próximo texto também, Hossein, por favor. A civilização material é como o corpo. Por infinitas que sejam sua formosura, graça e beleza, ele é morto. A civilização divina é como o espírito. É o espírito quem insufla vida no corpo, pois sem o espírito, o corpo não passa de um cadáver. Então, essa ideia de que nesse movimento em direção a uma civilização mundial que seja material e espiritualmente próspera, então ela requer tanto da luz da ciência como da luz da religião. Mas, então, nesse momento é interessante a gente parar e pensar, bom, o que a ciência diz a respeito desse futuro da humanidade? Então, se vocês não precisa nem ser cientista para buscar isso, e é basicamente entrar, às vezes, em alguns dos sites, ou próprio Wikipédia, entrar e pesquisar um pouco quais são as afirmações, por exemplo, dos cientistas materialistas sobre a natureza humana, a realidade humana. Então, eu separei algumas delas só para compartilhar com vocês e vermos se isso é coerente ou não é coerente com a nossa realidade, com a nossa experiência. Então,
Um dos pensadores diz que, na realidade, o pensamento é um mecanismo resultante de conexões entre as pilhas nervosas, mais particularmente conexões na base da percepção, passando pelos neurônios para conduzir à motricidade. É uma explicação do que é o pensamento. O outro diz que a existência humana é insignificante, apareceu em uma parte do vasto universo de forma completamente arbitrária, que é muitas vezes o que se acredita, né? Outros pensadores dizem que a ciência é a única forma de conhecer as coisas, e que o que não forem capazes de demonstrar, então não existe, né? Então, o pensamento dos materialistas científicos está relacionado simplesmente às coisas materiais, essencialmente mecânicos. Outro pensamento é que a existência humana é um mero acidente, né? Muito das ideias propagadas pelos próprios... Existe um movimento na academia chamado pós-modernismo, onde, na realidade, se diz que muitas, inclusive as próprias ideias, tem alguns grupos que questionam a lógica, a racionalidade, e se isso também não é uma invenção humana. Então, vejam a loucura que a gente pode chegar, né? Que, então, pensadores, cientistas racionais, defendendo que não existe uma racionalidade e dirigindo-se a um público supostamente racional. Então, que não existe a lógica, que não existe a... Então, que isso, inclusive, a própria realidade é uma construção mental nossa, né? Então, essas viagens todas existem dentro da... E são argumentos, por exemplo, de que a vida inteligente apareceu através de um acaso e que você olha para todo esse universo e que, de repente, num ponto insignificante desse universo, apareceu a inteligência humana e foi por acaso. Outra perspectiva é que somos, na realidade, animais, né? Basicamente animais, e que devemos, só a única diferença é que fomos capazes de dominar a linguagem então, articular o pensamento, então, a razão, e por isso que nós distinguimos dos outros animais, mas nada mais do que isso. Outro argumento é que não existe nenhum propósito e sentido no mundo e no universo, a não ser que o próprio homem crie tais coisas. Enfim, tem uma infinidade de pensamentos a respeito, né? E vemos, na realidade, que uma das coisas que aconteceu, um dos autores chamado John Thompson, de um livro chamado Ideologia e Cultura Moderna, ele diz que vivemos uma época de tamanha confusão que ele chamou da etapa da exaustão. Ele diz que o ser humano e a sociedade ficou exausto das ideologias, sejam de esquerda ou da direita, e que perdeu completamente a força para inspirar as pessoas. Então, as pessoas não mais se sentem inspirados, né? Mesmo as ideias, por exemplo, relacionadas à moralidade, por exemplo, na Europa, como as ideias de uma moralidade onde, se eu não incomodo o outro, então, até esse é o meu limite, então, tem sido questionados e tem se visto que isso não necessariamente gera uma sociedade mais correta, né? Uma sociedade mais... e se relativiza todas as coisas. E, na realidade, muito do que tem se propagado, e cada vez mais na sociedade, eu diria, um antimoralismo extremo, onde, talvez há 10 anos atrás, nós estávamos falando que, bom, isso é errado e isso é certo. Eu sinto que hoje estamos confusos. Nem o certo, nem o errado sabemos direito. E ficamos, inclusive, com medo de falar o que pensamos. E, basicamente, se relativiza tudo. Então, basicamente, o que é moral é o que é moral para mim. É um moral egoísta, né?
um moralismo egoísta, que é o que é bom para mim, o que eu considero como moral mas não temos como um código coletivo, não temos uma, vamos dizer, uma guia, uma perspectiva mais coletiva do que é correto, do que é errado. Então, um dos grandes danos de todo esse processo é que, na realidade, perdemos o sentido do que é correto e do que é errado. Então, eu queria que pudéssemos ler um próximo texto, Rosinha, se pudesse ler, de uma cientista, ela não é religiosa, anterior a isso, ela não é religiosa, ela é uma cientista norte-americana, e é interessante que num dos seus livros ela escreve dessa maneira. Então, Rosinha, se tu puder ler. Sim. O bem são ações e sistemas que promovem a sobrevivência e a evolução contínua da vida inteligente. O mal é o que o ameaça, mas definir o que é bom não necessariamente faz com que aconteça. Todos nós sabemos que a ciência também possibilitou coisas terríveis em escalas enormes. Precisamos de nossa capacidade divina de gerar o poder espiritual, a motivação, a confiança e a fé uns nos outros, para trazer o bem. A maneira como concebemos Deus terá um impacto enorme em como nos comportamos uns com os outros, como justificamos nossas ações, o que acreditamos ser possível e o que consideramos sagrado e, portanto, estamos dispostos a nos sacrificar para proteger. Nancy Ellen Abrams. Você leu o próximo, da Nancy também? Existe algo muito superior ao patriotismo. Nenhuma religião pode explicar a enorme transição climática como está acontecendo na Terra ou a enorme transição material que está para acontecer à medida que o crescimento exponencial dos recursos dos últimos 2 séculos se aproxima de seu limite. Nenhuma religião pode inspirar os jovens até mesmo a compreender, muito menos a liderar essas transições. Nenhuma religião conhecida ainda enfatiza o que realmente importa, identificando-se com a espécie humana, vendo seus desafios como os nossos, buscando o conhecimento de nosso envolvimento moral planetário e exigindo que Deus seja um verdadeiro ator neste drama cósmico. Seguimos. Não necessariamente estamos concordando com tudo dessa autora, né? Mas seguindo. Próximo. Rosinha, você pode ler? Pois não. O desafio espiritual para nós é aceitar a perspectiva científica do universo e, com a ajuda real de um Deus real, descobrir como agir de acordo, em todos os sentidos, não apenas tecnologicamente, mas sociologicamente, psicologicamente, espiritualmente, educacionalmente, politicamente e de todas as outras maneiras. Pode não ser óbvio como se tornar tão coerente, mas pela primeira vez é possível, e é preciso focar nisso como um objetivo poderia revitalizar nossa civilização. Então, vejam, é uma cientista que não acredita necessariamente em uma religião especificamente, tem suas convicções, mas ela reconhece claramente que, se não existir, ela chama de um poder motivador, que é o poder criador de Deus, né? Que ela diz que não existe, que a religião traz isso, mas que a ciência não consegue trazer isso. E que é isso que move as pessoas, é isso que motiva as pessoas, é isso que inspira as pessoas. E sem isso, a gente não consegue avançar em direção a próxima etapa da evolução da humanidade. Então, o reconhecimento assim categórico de uma cientista a respeito disso.
Tem outro filósofo, então, por favor, vamos ler o 10º, Hossein, por favor. Desafio Se chama... É o outro. Isso. A incondicionalidade do que se deve fazer não pode partir de um sujeito, multiplamente condicionado. Assim sendo, a incondicionalidade não provém de um outro humano, mas de um outro divino. E tal reconhecimento conduz à teonomia, que é mais que a autonomia. É a teonomia que oferece os fundamentos e os limites da autonomia para que não se transforme em libertinagens e arbitrariedades. Hans Kuhn. É interessante, então, o pensamento desse outro autor, que ele, então, diz que nós necessitamos de algo incondicional, porque nós não fazemos coisas pelo outro que é condicionado. Eu não vou ser uma pessoa melhor simplesmente porque eu admiro muito a Dona Giti, e a Dona Giti está... Isso não é suficiente para tornar, então, a mim uma pessoa mais avançada, melhor. Eu, na realidade, necessito me comprometer com algo que não é humano. Então, é isso que o autor então está chamando de divino, né? E chama de teonomia, que é mais do que autonomia, porque é uma autonomia no sentido de sabermos quem somos, das nossas capacidades, mas também podermos obedecer ou seguir uma orientação que é superior à nossa. Porque sem essa teonomia que ele chama, ou seja, uma autonomia dentro de um marco mais claro, mais... Então, não tem como essa civilização realmente avançar. Então, amigos, eu não vou estender muito nisso, mas o que eu queria, então, trazer com tudo isso até aqui era dizer, bom, em que melhor eu acreditar? Eu acreditar num modelo que, obviamente, tem os seus méritos. Não estou dizendo isso. A ciência e todo processo de se desvincular, em certo sentido, do fanatismo religioso, gerou grandes avanços para a humanidade. Mas, nesse momento, especialmente quando a gente pensa sobre a religião dessa maneira, de uma maneira completamente diferente, vocês lembram, talvez, de um dos textos de Abdu'l-Bahá, que diz que a fé é conhecimento consciente colocado em ação, posto em ação. Então, na realidade, a fé não é simplesmente vamos dizer, um conjunto de ideias abstratas. É, na realidade, vamos dizer, uma ação na realidade, uma ação no mundo contingente. Então, a religião, da mesma maneira, como Abdu'l-Bahá mencionava, ela está baseada numa investigação que gera uma mudança, né, no mundo. Então, ela não é baseada na superstição. Então, é uma outra concepção de fé. E aí a gente vê grandes cientistas, grandes pensadores da atualidade, dizendo que, olha, estamos falhando. O paradigma materialista não é suficiente para responder às necessidades da humanidade. E então, nós entendemos agora a importância e quão fundamental é, nesta etapa da evolução da humanidade, a religião, e uma religião conciliadora, uma religião que inclua a todos, uma religião que considere a todos, independentemente de suas religiões, como partes da mesma árvore, folhas da mesma árvore, onde considera a diversidade e a riqueza da humanidade como vantagem e não como desvantagem. Então, essa grandiosa fé de Baha'u'lláh, essa narrativa que Baha'u'lláh traz sobre a história da humanidade, me parece que é mais coerente do que essas ideias de que somos um monstro que apareceu, uma atrocidade da natureza, uma falha do que aconteceu, ou que somos simplesmente animais racionais. Eu acho que essa visão que Baha'u'lláh traz da religião é muito mais, infinitamente mais inspiradora do que aquela anterior. E fora que também vemos, por exemplo, toda essa ideia, por exemplo, que Baha'u'lláh traz sobre a revelação progressiva, né?
e como dá uma narrativa muito mais lógica, muito mais compreensível, não o que o fanatismo do clero tem gerado, das interpretações pessoais de sacerdotes que têm, então, entendido a religião de uma dada forma ou daquela outra forma. Mas como Baha'u'lláh explica a evolução da humanidade, a evolução da religião, a evolução da consciência da humanidade. Mas, enfim, não entrando muito nisso, agora eu queria entrar no segundo tema. Eu sei que eu estou estendendo um pouco mais, mas que é entender... todos os amigos, ou a maioria, conhece, de certa maneira, a forma como a gente pode tirar os textos. Eu não vou seguir com os textos, senão vai se estender muito, mas eu acho que uma das coisas que a gente poderia pensar é sobre as idades que o Guardião explicou, em que a fé vai estar evoluindo e vai estar avançando. Então, de certa maneira, sabemos que existe a idade heróica da fé, que é aquele período inicial onde a fé surgiu através, obviamente, das figuras centrais. Existe a idade formativa da fé, existe a idade áurea, né? E isso, obviamente, na medida que a fé Bahá'í vai avançando, então seus impactos também vão ser sentidos também na ordem mundial, né? E a sua influência, então, obviamente, na época heróica, a idade áurea da fé, então, provavelmente, muitos dos elementos das estruturas de uma nova ordem mundial já estão estabelecidas e inspiradas também na revelação de Baha'u'lláh. Mas em que etapa nós estamos, né? Por mais que alguns de vocês talvez gostariam de estar numa outra idade da fé. Alguns diriam, que maravilhoso seria se eu estivesse na idade áurea, idade de ouro, e ver tudo isso funcionando e maravilhoso. E, infelizmente, não, vocês, como eu, também não nascemos nessa época. Nascemos numa outra idade, que é a idade formativa da fé. O próprio nome diz, é um período formativo, é um período que, na realidade, a gente não tem as coisas dadas, feitas, estabelecidas. Nós temos que ajudar a construir esses processos. Então, algumas pessoas, às vezes, amam a fé, leem os escritos da fé, ou se aproximam da fé, e, de repente, olham e veem as nossas caras, e veem a forma como a gente faz as coisas, e dizem, mas isso aqui é diferente daquilo que eu li, né? Eu li lá que Baha'u'lláh falou disso, daquilo, o Guardião falou disso, daquilo, mas essas pessoas estão agindo de outra maneira, ou que estão... Mas, bom, bem-vindo à idade formativa da fé, porque é exatamente essa época que a gente está. Se a gente estivesse na idade áurea, eu garanto que as coisas estariam muito mais redondas e muito melhor para poder se inserir, mas não, estamos na época, na idade formativa da fé. E o que significa, então, estar na idade formativa da fé? É que, na realidade, devemos, então, implementar e traduzir a revelação de Baha'u'lláh em coisas concretas, em coisas que não existem ainda, em coisas que possam transformar a vida de indivíduos, a vida de comunidades, a vida de famílias. Então, é um período quando que necessitamos ter uma clareza muito grande dos processos de desintegração e poder, de alguma maneira, entender para onde estamos indo, né? Em que direção estamos movendo. Então, eu queria mencionar algumas coisas nesse sentido, amigos. Então, uma das... permitam encontrar um texto aqui. Então, vocês lembram que então o Guardião muito pacientemente nos guiou, então dizendo que, inclusive nesse período,
da idade, vamos dizer, formativa, que estamos agora, então também teriam 3 etapas no crescimento da fé. E isso que eu queria comentar um pouquinho agora. Então, ele falava de uma etapa que é de um pequeno fluxo de crentes, né, que pudessem estar entrando dentro da, vamos dizer, dos processos da fé e aprendendo sobre o que Bahá'u'lláh trouxe. Depois fala da entrada em tropas e depois da conversão em massa, né, como sendo 3 etapas do crescimento da fé no mundo, né? E, inclusive, menciona que possivelmente após sérios eventos fora do controle, né, catastróficos em natureza, então, que afetam o equilíbrio do mundo, então, vamos ter essas etapas da conversão em massa, né, dessas mesmas pessoas e nações onde a fé cresceu em larga escala. Então, Shoghi Effendi, na realidade, nos guiou muito pacientemente por esse processo, né? Então, se a gente pensar, então, nessas etapas, então, nos ajuda a entender as várias coisas que foram, então, de alguma maneira, experimentados, né? Então, vocês lembram que o guardião assume a guardiania e existe toda essa revelação de Bahá'u'lláh, existe toda essa também revelação do que Abdu'l-Bahá escreveu, existe uma série de experiências e sinalizações que Abdu'l-Bahá deu, mas havia a necessidade de aprender de certos processos e o guardião, então, tentou estabelecer esses sistemas para o crescimento. Então, uma delas foi de pioneirismo. Então, estabelecermos pioneiros. Então, como, vamos dizer, a fé se expande e vai para um outro lugar. Então, como que isso se espalha? Então, era uma das coisas que, então, o próprio guardião experimentou. Vocês lembram a forma como experimentou com a comunidade norte-americana e depois estendeu mais e mais, e se tornou um padrão, que é o padrão de que um indivíduo que seja bem orientado e capacitado, que vá a um outro lugar, e nesse outro lugar, então, ensina a fé, estabelece a instituição da Assembleia Local e estabelece pelo menos uma comunidade, e daí pode ir para outro local. Então, esse conceito, ele foi experimentado, ele foi colocado em ação, algumas coisas deram certo, outras coisas deram errado, e a partir daí, então, o guardião, nessa aprendizagem da comunidade Bahá'í, então, compartilha com o mundo de que isso é assim. Outro foi a própria ideia do fireside, né? Então, vocês vão lembrar o quanto também o guardião estimulou, né, esse tipo de reuniões, que eram aquelas reuniões em casa, onde acolhidos em casa, então as pessoas vinham, então poderiam livremente tirar suas dúvidas no ambiente familiar, onde as pessoas sentiam um espírito de confiança, um espírito de amor. Então, também o guardião incentivou esses processos todos. Mas uma das coisas que, obviamente, desses processos que estamos falando, é de fluxos pequenos dentro da fé. Dessa estratégia do pioneirismo, dessa estratégia de fireside e outros mais, né, que a gente foi aprendendo ao longo do tempo e o guardião nos ajudou. Mas especialmente no finalzinho da vida do guardião, inclusive quando ele lança a cruzada de 10 anos, então o guardião começa a vislumbrar alguns elementos de entrada em tropas. E esses vislumbres apareciam aqui e ali, né? Então, apareceu primeiro em Uganda, e depois em outros países da África, Indonésia, e o guardião falece na América do Sul também, Índia. Experimentamos esses pequenos processos de uma entrada de um número grande de pessoas dentro da fé. Não estou falando de quão sustentável era esse processo, mas de vislumbre de certos padrões. E o guardião estava estudando esses elementos exatamente da mesma maneira que estudou sobre o pioneirismo, que estudou sobre a questão do fireside, estava, então,
vendo como se comportava isso. Infelizmente, então, o guardião falece. E nisso que o guardião falece, esse tema de como crescemos de uma forma, não de um fluxo modesto de pessoas, mas em números grandes de pessoas, ficou, então, sem o guardião. E aí, obviamente, a Casa Universal de Justiça, então, assume essa área de aprendizagem e levamos como 40 anos nesse processo para chegarmos, ou seja, estamos falando da década de 50 e depois da década de 90, onde em 96 a Casa Universal de Justiça fala que necessitamos de uma abordagem mais sistemática para aprender dessa área, de como promover a entrada em tropas, né? Então, a Casa de Justiça falava que necessitamos desenvolver conceitos, métodos, instrumentos sobre como mover o processo de entrada em tropas e que avance de forma sistemática. Isso significa o quê? Significa que não estamos falando que os firesides, ou o pioneirismo, ou as outras maneiras várias que tivemos. Por exemplo, vocês lembram que no fluxo inicial, vamos dizer, de pessoas dentro da fé, basicamente as estratégias eram firesides, era ir fazer uma exposição, ir a uma biblioteca e deixar um livro. Então, tinham várias estratégias assim. E não que essas estratégias ou essas linhas de ação estejam equivocadas, mas simplesmente significa que não são suficientes. É isso que devemos entender. Não são suficientes. Não estamos dizendo que estão erradas. É que não são suficientes para o desenvolvimento que a fé necessita. Então, para gerar a entrada em tropas, necessitávamos de outras abordagens, de outros mecanismos para poder aprender mais. Então, foi isso que gerou, então, todo esse processo que estamos agora inseridos, né? Um processo de construção de comunidades, né? E aprendemos sobre esse processo, e aprendemos sobre o trabalho, vamos dizer, em áreas menores, onde, de certa maneira, quando abarcamos, quando nutrimos um conjunto de pessoas que são de uma mesma área geográfica, que são vizinhos, que têm interações naturais. Então, a gente começou a aprender disso, de o quanto esses processos da fé e essas atividades centrais poderiam gerar uma nova cultura, né? Então, o que acontece quando não somente uma ou duas pessoas num bairro servem a sua comunidade? O que acontece quando dezenas servem, quando centenas servem, ou quando milhares servem? Então, obviamente, as coisas mudam. O objetivo não é necessariamente a ideia de atividades centrais. As atividades centrais são simplesmente canais para o que a gente necessita alcançar. Tem vários outros elementos. Temos que pensar como, por exemplo, como funciona algo orgânico, como o corpo humano, como Baha'u'lláh mencionava. Baha'u'lláh comparava muito, fazia muitas analogias com o corpo humano. Então, é óbvio que, em um dado momento, vamos estar criando, o corpo vai estar criando os órgãos, né? Tecidos e órgãos, mas antes disso, ela simplesmente tem que multiplicar, e multiplicar numa área, inclusive, cada vez menor, para que depois, então, apareça tecido. Então, primeiro tem que multiplicar as células. Então, há um dado momento que o pensamento é multiplicação de células. Mas se a gente multiplica células sem a visão do processo, fica um negócio esquisito, né? Então, é como células se multiplicando, só que a diferença é que nós pensamos, nós somos racionais. Então, nossas comunidades começam a dizer, por que devemos multiplicar as atividades centrais? E uma pessoa diz, é porque a Casa Universal de Justiça pediu isso. Tá, tudo bem, é uma maneira de dizer, talvez não a melhor, mas é uma maneira de se dizer a obediência e tal. Mas o que a Casa Universal de Justiça deseja é que nós tenhamos a visão do cérebro,
de que, na realidade, a multiplicação das células vão levar à constituição do cérebro, que vai poder, então, harmonizar e, de certa maneira, ajudar o corpo inteiro a poder avançar. Então, o fato de que nós entendemos esse processo, nós entendemos que não é uma coisa pela outra, mas entendemos o processo como um todo, da importância desse processo de construção de comunidade, é que nos gera as condições de levarmos esperança à humanidade. A esperança não é tapinha nas costas. A esperança não são palavras bonitas do tipo não se preocupa, né? A esperança é gerada quando há compreensão, quando há essa visão tão grandiosa da possibilidade de mudar a realidade da sociedade é viabilizado, é concretizado. Isso é visível. Estamos falando de certos agrupamentos, amigos, que estão movendo dezenas de milhares de pessoas. Não estamos falando de 3 atividades centrais, estamos falando de milhares de atividades centrais, onde mobilizam uma parcela enorme da população. Temos certas capitais hoje no mundo, onde no agrupamento as atividades centrais da fé estão envolvendo como 20% dessa população. Imaginem-se, 20% da população de uma capital. Fora aldeias, que às vezes a aldeia inteira, como, por exemplo, em alguns casos do tipo Pacífico, em algumas ilhas do Pacífico, onde praticamente toda a aldeia está envolvida nas atividades centrais e é parte do processo. Então, começamos a entender melhor o que significa aquilo que Baha'u'lláh fala que nós devemos ser o fermento, né? O fermento, ele não fica fora do pão. Acho que é assim, né? O judeu sabe melhor sobre pães do que eu. Então, ele provavelmente, se eu estiver errado, você me corrige. Mas o fermento se mistura com o corpo inteiro, a massa inteira do pão, para que possa fazer, então, ele inchar, né? Não sei como que é o nome, mas o fermento que, então, mas ele precisa estar misturado com tudo isso. Então, da mesma maneira, não subestimarmos o fato de que possamos, em pequenas áreas de uma cidade, em pequenos setores, canalizar a energia para poder, então, efetivamente gerar uma comunidade vibrante, uma comunidade que está fundamentado em outros pilares, não somente os pilares tradicionais da sociedade que está em decadência, mas em pilares muito mais nobres, né? Nós não podemos, amigos, nos calar diante de tanta injustiça no mundo. Então, às vezes, esses discursos se tornam discursos muito soltos, né? Então, quem é contra a injustiça? Todo mundo levanta a mão. Quem é contra a pobreza? Quem é consciente de que a maior parcela da humanidade passa por desafios econômicos e uma minoria até absurda de contar nas mãos domina mais da metade das riquezas do planeta. Então, todo mundo fala dessas coisas, está aí também nas redes sociais. Mas quem realmente está fazendo alguma coisa efetiva, né, para transformar essa situação? Então, eu diria que a comunidade Bahá'í, até um certo tempo, quando falava nos seus discursos, era uma comunidade utópica, né, uma comunidade muito bem intencionada, mas com pouca coisa para mostrar, né? Às vezes a gente dizia, então as pessoas perguntavam, mas tudo bem, vocês levantam essa bandeira, por exemplo, da igualdade entre homens e mulheres. Tá, mas de oportunidades. Mas o que efetivamente vocês têm feito?
E aí, às vezes, isso estou falando de décadas atrás. A comunidade Bahá'í dizia, não, mas Abdu'l-Bahá disse que uma asa é o homem, outra asa é a mulher. E aí a outra pessoa dizia, tudo bem, amigo, eu aceito, é muito bonito essa analogia, mas muito romântica, porque, efetivamente, o que vocês têm feito para mudar a realidade? Mas quando realmente nós aprendemos a trabalhar em certos bairros, como temos evidenciado isso em pelo menos 400 lugares no mundo, hoje estamos nesse nível, sendo pessimista, né? Os dados falam de 600, mas eu falo de 400 para dizer, bom, aqueles também que são muito fortes. Nós podemos dizer que está evidenciado um processo de empoderamento das massas sem paralelo na história da humanidade, onde famílias, onde grupos de pessoas estão cuidando dos seus filhos, estão promovendo a educação, onde áreas que não tinham escolas, então, através desses processos se multiplicando, então estabeleceram escolas, onde havia violência, então chegar ao ponto de que quando vem um visitante, o líder daquela comunidade, ou o chefe daquela comunidade, dizer, olha, no livro 1, a gente aprende que mesmo que a gente esteja morrendo de fome, a gente não toca em coisa que não lhe pertence. Então, se alguma coisa desaparecer nessa aldeia, a gente sabe quem é. Então, chegar a esse nível de transformação. Ou transformações onde realmente uma mãe indiana diz, eu não vou ensinar sobre as castas para os meus filhos. Vocês lembram, em Fronteiras de Aprendizagem, que existe um vídeo preparado? Quem não assistiu, então, assistam, tá no YouTube, Fronteiras da Aprendizagem. Então, lá tem um depoimento de uma mãe indiana que diz, eu não ensino para os meus filhos o que são as castas, porque eu não quero que meu filho se sinta superior ou inferior a outras pessoas. Então, essas transformações tão profundas que estão acontecendo, às vezes, culturas milenares que existem aí, é fato evidente agora no mundo. É uma evidência no mundo. Né? Então, amigos, eu estendi demais. Eu ia falar, tinha prometido aos meus, espero que não tenha ninguém da Assembleia Nacional aqui, porque senão eu estou frito, porque tinham pedido para eu falar pouco, né? Eu tinha prometido que ia ter textos que eu ia repassar para outras pessoas e eu fiz isso, mas eu não consegui cumprir com a outra parte de falar menos. Mas desculpa ter estendido tanto. Então eu acho que é isso. Então, que estamos numa etapa que podemos efetivamente dar esperança e podemos ser promotores da esperança no mundo concretamente, porque temos experiência, temos exemplos, sabemos o caminho em que podemos, de alguma maneira, contribuir a essa melhora da sociedade, e estamos conscientes de que tanto nós como a humanidade vão passar por desafios muito maiores do que enfrentamos nessa pandemia, mas mesmo assim sabemos para onde vamos. Então, não somente somos células que estão se multiplicando, mas temos a clareza de que estamos construindo o cérebro, estamos indo ao desenvolvimento do corpo humano como um todo. Muito obrigado, querido Pejman. Deixa eu só dar uma explicação. A Assembleia Nacional não quer impedir o Pejman, o conselheiro, de falar, só ele não queria que ele se cansasse, porque ele ainda está em convalescência. Então, que seja entendido a razão por que ele falou isso. Amigos, eu acho que, não sei se já tem perguntas, Ana Paula, já temos perguntas formuladas ou como que vai funcionar agora? O Pejman vai poder responder algumas perguntas? Posso, sim, por favor. Certo. Posso. Bom, a explanação foi maravilhosamente esclarecedora. Então, a gente até teve aqui uma pergunta que depois foi o querido Jorge Guerreiro, ele já disse que na sequência você respondeu. Ele colocou: quais são alguns dos avanços concretos que estamos testemunhando neste processo de construção desta idade formativa?
Aí você foi dando vários exemplos de como isso tem se passado e ele colocou, considero respondida a minha pergunta, né? Tem um comentário do querido Pádua que coloca que creio que só nos tornaremos promotores de esperança se ensinarmos a causa de Bahá'u'lláh, principalmente através do nosso exemplo. Quando você falou que estava falando muito, né, a Lu colocou, estamos adorando, né? Pode continuar falando. E tem uma pergunta do Irineu, se esperança e fé são sinônimos. E a Ginos tem uma pergunta que depois ela deve querer falar, e não escreveu. Ginos. A Rosinha tem uma pergunta também, que de repente você pode já responder. A Rosinha pergunta se o papel dos jovens... qual é o papel dos jovens nesse momento, né? Nesse processo de construção que você colocou que a nossa capacidade de compreender que faz a diferença, né? Então, eu acho que esse tema da esperança e da fé, sim, por isso que eu fiz questão de ao início, falar um pouco dessa nova concepção de religião e de fé que a fé Bahá'í traz. E ela não é uma crença em coisas que não são compreensíveis, mas, pelo contrário, é uma crença em coisas que são compreensíveis, que podem ser traduzidos na prática, né? A força, por exemplo, do amor pode ser traduzido na prática, a força do serviço, o poder do pode ser. Então, tem vários elementos que são da dimensão da esperança de um mundo melhor que necessitam ser traduzidos na prática. Então, para mim, a esperança, novamente, não é uma crença em algo irrealizável, fictício, muito romântico, não. É a esperança e a fé são sinônimos numa construção de algo que é muito real, né? Que já é visível, já se pode constatar. Uma das coisas que a gente tem que evitar é, às vezes, dizer, bom, o Pejman está dizendo isso, mas eu não vejo isso. Claro, a gente está falando que existe no mundo 15 mil agrupamentos que a gente denomina como áreas geográficas onde a comunidade Bahá'í está estabelecido, ou dividimos o mundo em 15, 17 mil desses agrupamentos, e estamos falando que em 400 ou 600 existe esse elemento que a gente está sinalizando de realmente intensidade, onde há mudança na forma das pessoas pensarem, na forma das pessoas agirem, e transforma a cultura. Então, mas isso é reflexo do quê? Isso é reflexo de um trabalho muito duro, né? Um trabalho muito sistemático de um grupo de pessoas que entendeu e tentou, então, da forma como as guias mencionam, os escritos mencionam, então, traduzir de forma muito concreta e sistemática, né, no campo, né? Dentro desse processo está a intensidade, dentro desse processo está a ideia... Por exemplo, uma das ideias que eu acho que é fundamental é que não podemos simplificar tudo a círculos de estudo, ou simplificar tudo ao instituto. E não é isso. Na realidade, a complexidade do que se exige é de você considerar todos os elementos. Existe espaço para que todos possam servir. Tem alguns amigos que, às vezes, servem melhor num campo do que o outro. Alguns são mais da área de expansão, consolidação, outros são mais da área da ação social, outros são mais da área do discurso, de influência nas conversas públicas e tal. Então, as pessoas têm talentos diferentes. Mas quando a gente enfatiza muito, num primeiro momento, a necessidade do instituto e a necessidade de levantar recursos humanos e capacitar mais recursos humanos, eu quero que vocês pensem sempre como as células. Então, a multiplicação tem uma etapa que é multiplicação de células. Não adianta pensar
sobre o cérebro. Não adianta falar de outros temas, é simplesmente multiplicação das células. Então, é mais básico. Então, alguns amigos dizem, mas num outro lugar tem também isso, aquilo. Claro, é porque o processo gerou um movimento tamanho que exigiu, num dado momento, vamos dizer, o trabalho de ação social ou o trabalho do discurso em outro nível. Você não pode comparar, por exemplo, uma coisa com a outra. Por exemplo, não podemos comparar hoje a República Democrática do Congo, em especial algumas áreas desse país, com outros países, porque há um processo muito longo, de décadas, eu diria, especialmente de 2010 para uma década, pelo menos, em especial, que gerou uma condição extraordinária nesse país. Mas por quê? Porque há muita gente envolvida, que gera, então, certas condições para o progresso e o desenvolvimento das coisas. Então, eu acho que, sim, esperança e fé, mas em coisas muito concretas. A outra pergunta sobre a juventude, eu acho que sempre, na história, a juventude foi protagonista dos processos, né? Na história religiosa, se a gente for olhar quem foram os grandes heróis, uma vasta maioria são jovens, né? Pessoas que, então, se levantaram na sua juventude e ofereceram as suas energias. Tem várias características da juventude, né? Que é audácia, é energia, de certa maneira, autonomia, no sentido de que não há tantas outras preocupações, né, ao redor, e que permite, então, essa pessoa dedicar com muita intensidade ao trabalho, a esses processos. Então, na realidade, o que eu vejo é que a juventude tem uma grande responsabilidade diante de tudo isso, né? É uma juventude que vai ser moldada pelos discursos da sociedade em geral, que não dão nenhuma certeza, firmeza, confiança, e, muito pelo contrário, ideologias que muitas vezes confundem mais do que ajudam a entender a sua própria realidade, ou é uma juventude que vai se firmar mais, né, nessa revelação de Bahá'u'lláh e vai tentar traduzir em ações muito concretas de mudança da realidade. Muitos jovens, por exemplo, são muito sensíveis. A Casa Universal de Justiça falava da juventude como os campeões da justiça, né? São muitos que desejam a justiça, mas através de quê? Através de revolução, através de armas, através de brigas, através da política. É isso que vai mudar realmente a sociedade? Ou qual tem sido o maior poder, que é o poder de que cada jovem se sinta suficientemente capacitado, suficientemente empoderado para poder intervir na sociedade e não ficar esperando decisão de um, decisão do outro. E isso, de forma muito concreta, eu acho que os jovens poderiam oferecer construindo comunidades vibrantes. Alguns jovens, por exemplo, dentro da comunidade, dizem, a festa, por exemplo, a festa de 9 dias, que é uma atividade da comunidade Bahá'í, é uma festa muito chata, né? Mas, amigo, está na idade formativa. Se está chato, você é parte da chatice. Você tem que mudar também, você tem que estar no meio. Você não é o fermento que está fora e diz, quando for a hora... Não, você parte disso. Então, você tem que ser a mudança junto com isso. A mudança nunca foi fácil. As transformações nunca foram fáceis. Então, em vez de nós dizermos, não, eu vou só informar e alguém vai resolver. Não, eu tenho que ser parte da solução de tais problemas. Então, comunidades vibrantes, festa 9 dias, reuniões devocionais, aulas de crianças. E realmente eu acho que a juventude tem um papel fundamental em tudo isso. Maravilhoso tudo isso. Querida Ginus, gostaria de fazer uma pergunta. Boa noite a todos. Queria perguntar para o Pejman se a religião sempre existiu, desde que nós nos conhecemos, né? Desde que o mundo é mundo, existiu alguma forma de religião, né?
E por que, então, que as pessoas... e todo mundo pratica de alguma forma, vamos dizer, né? Do seu jeito. Por que, então, as pessoas se motivam mais em participar, e se envolver, e se dedicar, às vezes o dia inteiro, né? Para coisas de ação social e não para religião, que é uma coisa que faz parte da nossa vida. Será que é porque elas gostam mais de coisas de ação e, às vezes, veem a religião como uma coisa teórica? Enfim, queria escutar alguma coisa do Pejman sobre isso. Uma ideia só, mas não tenho certeza se é esse, mas eu acho que algumas das coisas é que a religião, às vezes, o conceito de religião é um conceito arcaico. É um conceito, às vezes, era exatamente o contrário do que Abdu'l-Bahá dizia. Né? Abdu'l-Bahá, quando falava que é o conhecimento colocado em ação, né? Então, na realidade, a religião, pelo contrário, todo esse processo, por exemplo, de construção de comunidade que estamos falando, é o que Baha'u'lláh dizia que é a religião. Não cultos, não ritos, não simplesmente salvação individual. Então, por um lado, eu acho que é a necessidade de redefinir, né, o que é a religião e explicar isso. Então, talvez, em muitas das nossas comunidades, ainda não conseguimos traduzir isso de uma forma tão intensa e vibrante para que ajude a pensar na religião de uma outra maneira. Então, por um lado, eu acho que é isso. Por outro lado, a própria ação social, então, obviamente que a ação social tem um espectro muito grande, né, de coisas, né? As pessoas, às vezes, se comprometem também com coisas mais imediatas, mais, vamos dizer, fáceis de se realizar e que, de certa maneira, alivia o coração, né? Como, por exemplo, vamos arrecadar algumas cestas de alimentos, que não estou dizendo que não são necessários, especialmente nessa época, mas geralmente a gente teve sempre essa cultura, especialmente em Natal, por exemplo, em momentos, festividades cristãs, e que vamos lá e distribuímos, e, de certa maneira, nos aliviamos, né? De que, fiz algo de bom e me sinto melhor. Então, às vezes, a ação social também é simplificada demais, né? De uma forma que é basicamente assistencialista. E, novamente, dentro do parâmetro, vamos dizer, dentro da perspectiva Bahá'í, a ação social ficou complexa, porque ela diz que não é necessariamente assistencialismo, que está bem essas coisas, mas é desenvolvimento de capacidade. Então, a nossa preocupação maior não é dar as coisas, mas como ajudar as pessoas, não é dar o peixe, mas como ajudar as pessoas a pescarem, aprenderem a pescar, porque é isso que fica, né? E também como pescar com a atitude correta. Então, uma das coisas que eu posso te garantir, Ginus, que existem N organizações que trabalham com ação social, capacitam, com investimentos enormes, né? Milhões e milhões de dólares que investem e tal, e o resultado é mínimo, porque eles não conseguem mudar os elementos mais profundos da ação social. Porque, na realidade, se você não tem um marco conceitual, um entendimento da ação social e os elementos que requer, muitas vezes você, por exemplo, como eu presenciei, uma organização que é capacitada, há uma série de investimentos e que ela se torna um outro grupo que domina outras pessoas. Então, basicamente, muitas vezes capacitações, treinamentos, investimentos se tornam instrumentos de um grupo dominar outro, um grupo se beneficiar mais em contra, vamos dizer, a desgraça dos outros. Mas quando a gente pensa nesse processo mais orgânico que estamos desenvolvendo, especialmente o contato das pessoas com a palavra criativa,
especialmente quando a gente vê os documentos e as guias da Casa de Justiça que falam de um processo que é melhor, que inicie com esse processo de construção de comunidade, em algum ponto, então, a ação social emerge. Por quê? Porque, essencialmente, as pessoas necessitam ter uma outra visão antes de iniciar uma ação social. Então, quando as pessoas então adquirem, através do contato com a palavra criativa, com os textos sagrados, uma outra visão de si mesmo e do mundo, então a ação social reflete isso. Então, por isso que muitas das coisas, às vezes, não são sustentáveis, porque não houve esse processo prévio da ação social, né? Antes de surgir um projeto socioeconômico, mas era o que necessitávamos aprender e avançar, né? Mas como as coisas, ao longo dos últimos 30 anos, estão muito mais claras, né? Mas a gente precisou passar por tudo isso para chegarmos a um estágio onde a gente possa realmente entender. Você vai lembrar que em 1983, a Casa Universal de Justiça escreveu uma carta sobre esse tema, e desde então a gente foi aprendendo, 40 anos praticamente, a gente está aprendendo, e obviamente hoje, no ponto que estamos, é completamente diferente da compreensão que tínhamos na década de 80, né, sobre a ação social. E isso realmente é um grande legado para todos esses movimentos que têm de ação social, que não estão baseados em fundamentos espirituais, das relações, da forma como as pessoas ajudam ao outro. Então, por exemplo, se aparece uma escolinha como fruto de várias aulas barrais para crianças, é completamente diferente, porque as aulas barrais para crianças geram nas professoras outro entendimento sobre a criança, sobre a família, sobre o poder da palavra criativa, né? Muito bem. Temos algumas contribuições aqui, os amigos que foram escrever na medida que as suas palavras foram colocadas, mas eu acho que pelo adiantar da hora, para que eu não tenha a minha orelha puxada pela Assembleia Nacional, de estar instigando que esse delicioso bate-papo possa ter continuidade, mas tem aqui muitos desejos da sua plena recuperação, de continuidade dessa oportunidade em outros momentos, né? Que a gente possa ter novamente aqui esses temas sendo tão maravilhosamente colocados. E hoje temos uma satisfação grande, a Rosinha até colocou aqui, que a gente tem jovens presentes, temos pré-jovens também aqui te assistindo, e isso traz uma alegria muito grande, com certeza para todos nós, uma esperança, né, ainda maior para todos nós, e até uma jovem, a Lavínia, agradeceu de ter sido colocado qual o papel da juventude. Então, a gente fica muito feliz realmente com esse movimento todo, e eu convido a querida Guite para fazer os agradecimentos e o fechamento. Obrigada, querida. Então, queridos amigos, muito obrigado pela presença. Eu tenho certeza que gostaram e se juntam a mim para agradecer ao querido Pejman pelo sacrifício que ele está fazendo, ainda em plena recuperação da saúde, estar com a gente, mas a alegria que ele proporcionou a cada um de nós vai nos impulsionar para maior serviço e muito mais dedicação a todas essas metas maravilhosas que temos pela frente. Então, muito obrigado, Pejman, que Deus lhe ajude para recuperar totalmente a sua saúde e possa voltar outras vezes. E muito obrigado pela presença de todos, do sul ao norte do Brasil. Um grande abraço a todos. Boa noite. Boa noite, amigos. Obrigado. Boa noite, obrigada a todos. Boa noite, queridos amigos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigado. Boa noite, Alá Muito obrigada. Boa noite, Alá. Muito obrigada, Alá. Boa noite. Alá. Boa noite. Cadê o conselheiro? Já foi? Aí está ali. Alá.